Bom sábado, hein, meu povo? Muito obrigado para quem está aqui, final de semana. Vou pedir para vocês me ajudarem, hein, deixando qualquer tipo de comentário e também deixando like, porque vídeo no sábado dizem que entrega menos e eu quero entregar para muita gente. Vocês aí já quiseram entregar hoje? Então vamos lá, gente. Vou responder as perguntas de vocês. Está saindo um dia depois, porque eu não consegui fazer no dia certo. Vou responder, acho que 28 ou 29 perguntas por aqui. Primeira pergunta do Luiz Paulo Arregui. O trabalho do Fernando Diniz no Cruzeiro tem prazo de validade? Todo tem, né? Todo técnico acaba indo embora. A questão do Fernando Diniz, eu acho que é a seguinte. Ele não deu nenhuma amostra em 2024 de que o time estava melhorando com ele. Você pode falar, pô, é normal, Fernando Diniz precisa de tempo. Eu, por exemplo, contratando o Fernando Diniz, eu teria contratado para 2025, não para 2024, mas 2024 nada melhorou. Do que se viu em 2025 até agora, nada melhorou de novo. Foram 2 jogos, mais os amistosos contra São Paulo e Atlético. Contra o Atlético um pouquinho melhor, mas cara, nossa, uma porradaria o jogo, né? É um amistoso, segundo da temporada, não vou ficar analisando amistoso assim de pré-temporada, mas eu vi o jogo contra o Atlético e foi muito ruim. Cara, o Cruzeiro não faz 3 gols no jogo desde o Atlético Goianiense, não é isso? E antes, ou que chegou a fazer contra o Libertad do Paraguai, não sei, acho que não, acho que foi 2-0 lá, né? Mas enfim, foram muitos poucos jogos, acho que com o Fernando Diniz nenhum, que o time fez mais do que 2 gols no jogo e não criou nada contra o Atlético. Mas quem manteve o Fernando Diniz tem que saber por que manteve para 2025. Que o trabalho, o treinamento, a metodologia, que tudo isso ia encaixar. Então agora não pode, depois de 2 jogos, o Fernando Diniz estar pendurado ou ter dúvidas. Quem mantém tem que ter certeza do que está mantendo. Se a sua certeza dura 2 rodadas de Campeonato Mineiro ou 3 rodadas de Campeonato Mineiro, é porque você não tem certeza de nada. Então, o ruído, se é externo, se é do torcedor, se é da imprensa, beleza. Internamente não pode ter ruído. Você tem que saber o que você está fazendo e por que está fazendo. A minha dúvida, desde o ano passado, é se essa diretoria do Cruzeiro sabe o que está fazendo e por que está fazendo. Eu sei que tem uma galera falando, pô, mas você não criticava na época do Ronaldo, parecia que dava tudo certo. Cara, na época do Ronaldo era um outro contexto. Na época do Ronaldo, eu entendia que era um clube frágil, tentando se fortalecer, mas um clube frágil e que tentava dar um passinho depois do outro, meio que baby steps. Ficar na primeira divisão, ficar um pouquinho melhor na primeira divisão. Pô, é pouco? Porque o Cruzeiro é pouco. O Cruzeiro é um clube com uma hierarquia para muito mais do que isso. Mas era o que dava para fazer no momento. A partir da hora que chega Pedrinho e Alexandre de Matos, o Cruzeiro para de dar baby steps e quer dar um salto. E nesse salto ele cai, ele se arrebenta. O final do ano passado foi um arrebento pro torcedor do Cruzeiro de expectativas e tal. Então eu via mais coerência antes para o clube fragilizado e a necessidade de melhora do que essa megalomania de agora. E não é porque eu trabalhei no Cruzeiro, tá? Porque era realmente o que eu achava e eu tinha total liberdade na época que eu fiz o Cruzeiro visto de fora de falar o que eu quisesse. Então não tem nada a ver de uma opinião vendida ou não. Eu realmente acho que aquele era o caminho. Tanto que eu sempre critiquei as SAFs e o poder de investimento sem fair play financeiro. Do Cruzeiro, do Botafogo, do Bahia, de todos os outros. Para mim, a SAF tem que servir para organizar um clube bem, com coerência. E o Cruzeiro não me parece organizado economicamente com coerência e dentro de campo também não. Enfim, sobre Fernando Diniz, para não ir muito longe, quem manteve tem que saber por que manteve. E quem manteve não pode mudar de ideia depois de 2 jogos. Tem que dar tempo para o Fernando Diniz e avaliação também. Não está evoluindo nada por enquanto. Vamos ver, passando as semanas, o que vai acontecer. Gui Viva Quá. Bom dia, MB. Você consegue ver o City indo longe na CL? Parabéns pelo trabalho. Não consigo. Hoje não parece que vai longe. Em alguns jogos pequenos ou menores, né, como por exemplo contra o Ipswich na Inglaterra jogou um pouco melhor, vinha de 3 vitórias e um empate. A sensação que me deixa contra o Paris Saint-Germain é muito ruim, é muito ruim. Para mim o Manchester City foi dominado os 90 minutos, o 4-2 é justo, o 2-0 do Manchester City não era. E a forma com que o Manchester City toma os gols é de um time muito vulnerável. É um time que essa temporada realmente não tem pernas, não corre, não tem velocidade para sair, não tem velocidade para voltar. Se o jogo não vai a 50 por hora, o Manchester City não aguenta o ritmo dos jogos. A minha impressão é essa, o Manchester City não aguenta nesse momento da temporada o ritmo dos jogos. É um grupo muito vencedor que pode dar a volta por cima. Mas a partir do momento que as semanas vão passando e o time não dá a volta por cima, vai gerando dúvida se ele vai conseguir fazer isso em algum momento. Vou tomar um quadrado nessa câmera. Agora sim.
Mais uma pergunta que eu vou responder de uma forma muito pessimista aqui é a do Jefferson Tucaiane 10, que é de Angola. Aliás, essa semana em Lisboa, o que veio de gente, que eu fiquei realmente muito surpreso, porque brasileiros em Portugal tem muitos e vieram realmente bastante brasileiros conversar e falar alguma coisa positiva. Alguns portugueses também, mas muita gente de Angola, Cabo Verde, Moçambique, que estava em Lisboa e que veio conversar. Fiquei muito feliz por essa comunidade lusófona, né, fora de Brasil e Portugal, que acompanha. Então, muito obrigado aqui, Jefferson, e o pessoal de Angola que acompanha, e dos outros países irmãos também. E ele me pergunta se eu acredito que o Ansu Fati ainda vai dar a volta por cima. E eu não acredito. Me parece que é algo de confiança, que ele não consegue mais ter aquela faísca de jogador que ele tinha antes, a questão física impede ele de ter continuidade. Ainda tem 21 anos e ainda pode. Mas eu acho que... O que é dar a volta por cima? Ser o Ansu Fati, que tem condições de jogar no Barcelona? Acho que não. Acho que ele nunca mais vai ter... Bom, a sensação que eu tenho é que ele não terá condições de jogar em um grande clube. Você vai conseguir jogar num clube menor e tal, é outra história. Pode ser que seja um jogador a partir de agora de clube médio. Mas nem no Brighton na temporada passada, que é um clube médio, ele conseguiu jogar, né? Então, ainda é recuperável, ainda é muito novo. Mas, coitado, as lesões penalizaram muito o Ansu Fati. Itihara Rafael. Fala, MB, tem algum livro de futebol que você recomenda para aprendizado tático? Pô, era para eu ter cortado a sua pergunta, por que não? Porque não aprendi nada de tática com livros. Então, não sei te indicar Ishihara Rafael, não sei, foi mal. Estou tentando pensar em algum aqui agora, mas não. Eu consumo muito conteúdo de YouTube, de tática para aprender e tal, e pretendo fazer um curso já já, mas livro ainda não. João Camero, por que a paciência com Flick é muito maior do que era com Xavi em Barcelona? Porque quando você vê como é que um time joga, os grandes jogos principalmente, como é que o outro jogava, você fala que tem um caminho sendo construído. Se esse time for mais estável nos jogos menores, tiver um polimento, por exemplo, de um reserva para o Lewandowski, se o goleiro fosse Ter Stegen, seria diferente. Mas a forma com que um joga e com que o outro joga é muito diferente. O time do Hans Flick diverte o torcedor, você tem a sensação de que você vai ver um grande espetáculo e tal, e que esse time vai olhar qualquer um na cara e vai encarar. O time do Xavi não dava essa sensação. O time do Xavi dava a sensação de que era um time muito plano, pouco agressivo, e muitas vezes na última temporada, sobretudo, muito vulnerável também. Pergunta do MTZin072. Viu a entrevista do Ney com o Romário? Se sim, o que achou? Então, do ponto de vista de conteúdo, achei uma entrevista normal, né? O Neymar entrou em alguns temas mais polêmicos, em outros menos e tal, falou do momento dele da carreira. Do ponto de vista de conteúdo, é uma entrevista ok, não tem nada demais, assim, teve aquela polêmica com o Rivaldo, que eu acho que é uma polêmica, talvez eu ainda passe por ela por aqui, acho que sim, então não vou falar muito, porque daqui a pouco eu vou passar por ela. Mas o que eu queria falar sobre a entrevista do Romário, que me chama muito a atenção do ponto de vista de comunicação, é que quando os ex-jogadores se propõem a fazer canal de YouTube, conteúdo em televisão, alguma coisa assim, normalmente fica igualzinho que um jornalista faria. Então eu fico, do ponto de vista, né, de um profissional de comunicação, pensando, pô, esses caras viveram 20, 25 anos dentro de um vestiário, ouvindo técnico falar, e normalmente criticam que a imprensa faz tudo igual. Porque já teve alguém que respondeu, por que você responde as perguntas tudo igual? Porque vocês perguntam tudo igual. É uma crítica muito justa quem falou isso. Isso foi lá nos anos 80, alguém respondeu assim. Uma crítica muito justa. A questão é que quando você dá um canal de YouTube, um microfone para um ex-jogador, muitas vezes eles fazem igualzinho os jornalistas fazem. E muitas vezes pior até, né? Assim, a capacidade de comunicação do Romário, que não seja para falar dele próprio Romário e quase que em terceira pessoa, é muito pequena. Então, assim, é um mau entrevistador perguntando as coisas pro Neymar. E que o Neymar, como estava à vontade com ele, aquela coisa boleira e tal, algumas coisas respondeu. No das contas, o importante de uma entrevista é a resposta, não é as perguntas. Mas me chama a atenção isso, que muita gente critica os jornalistas, que o jornalista não sabe trabalhar, que o jornalista não entende e tal. E na hora que você tem a oportunidade de ter o seu canal, de você ter um microfone, faz igual os jornalistas. E normalmente faz igual jornalistas, ok, não tem nada de... Tem grandes entrevistadores. O Romário não passa nem perto disso.
Então, o que me chama mais a atenção e que me chama muitas vezes a atenção é isso. Ex-jogador comentarista. Pô, fala que jornalista nunca chutou uma bola, que jornalista não entende nada, que nunca conviveu lá dentro. Aí quando você vai ver o ex-jogador comentarista comentando, muitas vezes é igualzinho os jornalistas, ou pior, porque não tem a mesma capacidade de comunicação e de leitura de jogo, não difere muito. E a mesma coisa no caso do Romário como entrevistador e muitos que têm programas e tal. Então, não estou citando ninguém, tá? Porque eu sei que acho que o Roger Flores tem programa e acho que outros já tiveram. Não estou citando especificamente ninguém, tá, gente? Não é indiretinha, não. Mas me chama a atenção isso, como que ex-jogador, na hora que tem o papel de fazer alguma coisa diferente do jornalista, porque critica e porque viveu lá dentro, não faz. É isso que eu achei da entrevista do Neymar com o Romário. Adriel Calil. MB, por que você não acompanha o campeonato francês pelo YouTube? Tem na Cazé TV. Meu povo, não tem na Europa. A Cazé TV tem os direitos de transmissão do campeonato francês no Brasil. Na Europa tem um geoblock, tem um bloqueio geográfico que a gente não pode assistir em outro país. A mesma coisa me perguntaram essa semana quando eu falei que eu não conseguia assistir o jogo do Bayern, os melhores momentos do Bayern, assiste na Max. Não, até tem Max Espanha, mas a Max Espanha não tem os direitos de transmissão da Champions League. Então, não dá. Tem na Max do Brasil, né? Todos os jogos da Champions estão na Max do Brasil. Mas é por isso, porque não tem como assistir o campeonato francês na Cazé TV, porque lá a Cazé TV não pega, porque tem um geoblock e a gente não consegue assistir no YouTube de lá. Falei do Paris Saint-Germain, eu já tinha dado um recado aqui para vocês e eu quero reforçar dos fan tokens. Já tinha falado do fan token do Barcelona, do fan token do Flamengo, quero falar também do fan token do PSG. Os fan tokens são os seguintes, são moedas virtuais, são ativos que você adquire para trocar por experiências depois do seu clube. Então, se você gosta do Paris Saint-Germain, tem de outros também, mas se você gosta do Paris Saint-Germain, porque eu estou falando aqui do campeonato francês, tem lá os fan tokens, estou deixando até link aqui para vocês adquirirem, e vocês podem depois trocar por experiências legais. Tem várias que os clubes vão colocando disponíveis, desde participar do que vai estar escrito no ônibus, ou do que vai estar escrito no vestiário, na braçadeira de capitão, até trocar por camisa autografada e tal. Enfim, cada clube coloca lá os benefícios que quem tem os fan tokens depois podem trocar. Além de que você se sente parte do time que você gosta, né? Então, pode ser o Paris Saint-Germain ou outro também. Já falei do Flamengo, já falei do Barcelona também algumas vezes aqui no canal com vocês. Então, vai lá no link que está por aqui e baixa para vocês verem e depois adquiram os fan tokens para vocês verem como que funciona. É uma muito boa para vocês trocarem por experiências legais e também para você se sentir um pouquinho mais próximo do time que você gosta. Dica que eu estou dando para vocês. Júlio Gonca me pergunta, Rapa ou Charlie Brown Jr.? Lá vai eu ser cancelado de novo, talvez. Rapa, nenhuma dúvida. Eu não gosto de Charlie Brown. Nunca gostei. Nunca gostei. Eu acho... Bom, eu não gosto porque eu não gosto. Mas eu achava o Chorão meio pretencioso demais nas letras muito revoltadas dele. Mas nunca gostei de Charlie Brown, não. Raimundo, sim. Era muito mais de Raimundos do que de Charlie Brown. Raimundos acho que tinha algo mais irônico, engraçado, assim, e tal, provocativo do que o Charlie Brown, que era mais uma revolta. Nem sei se era sem causa, se o Chorão sofreu ou não, se era meio que só uma pessoa revoltada comum, mas eu nunca achei muita graça no discurso do Charlie Brown Jr. Luiz Eduardo ML. Olá, MB. Não acha que a imprensa está abafando ou minimizando o caso do Garro? Não sei, não estou acompanhando o que a imprensa está fazendo. Não sei se ele foi o culpado pelo acidente, se não foi, assim, não tenho elementos para falar isso não. Eu também deveria ter cortado sua pergunta, porque eu realmente não sei te responder como que a imprensa está cobrindo e se ele de fato foi culpado, se não foi, se foi realmente um acidente, acho que a polícia vai saber investigar isso melhor, né? Antônio H. Rodrigues. Se fosse na Europa, o Galo já teria fechado devido ao valor das dívidas? Não, fechado não. A questão, assim, na Europa, o Galo e todos os outros clubes brasileiros quase em algum momento já teriam sofrido. Mas também tem, assim, qual lugar da Europa, né? A questão de você ter dívidas é você conseguir provar que você vai poder pagar aquelas dívidas. O Barcelona tem dívidas altíssimas, empréstimos e tal. Só que quando você tem um projeto para pagar essas dívidas, tem que pegar parte da sua receita e dedicando a pagar elas e tal. Então um projeto fala, a gente vai pagar em tanto tempo. Então a questão não é ter dívidas. Ter dívidas quase todos os clubes têm, a questão é como que você vai pagar e se você tem dinheiro suficiente ao longo do tempo para pagar essas dívidas. O problema maior que eu vejo tanto com o Atlético como com vários outros clubes brasileiros
é ter a dívida muito alta, poder continuar investindo como se nada tivesse acontecendo e como se essa dívida não fosse ser paga nunca. Não existe uma determinação, a não ser dívidas trabalhistas, né, com os jogadores ou com funcionários, de pagar imediatamente, mas outras dívidas no Brasil são postergadas e jogadas para debaixo do tapete, passadas para adiante, sem nenhum tipo de punição aos clubes, e eles podem continuar investindo. Eu sou 100% a favor, falei aqui na primeira pergunta e falo de novo, de se criar no Brasil um mecanismo de fair play financeiro. Tá devendo, não tem dinheiro, não arrecada tanto, cara, arrecada 500 milhões. Pode gastar 500 milhões ou menos se você tiver dívida para pagar. Pode gastar 400 e 100 milhões tem que ir sair para ir saldando dívida. Não sei, tem que ter algum mecanismo. Acho que não dá para competir no Brasil, especialmente agora que qualquer um pode vir, um rico excêntrico, e colocar dinheiro e sair competindo de qualquer jeito. É muita irresponsabilidade e é muito injusto. Deixa o torneio muito injusto. Tava vendo um caso agora de 2004, acho que o Corinthians tirou o Ranielli, né? Do Cuiabá. Aí não pagou o Cuiabá. Aí o Corinthians estava endividado, eu acho que era isso, tá, gente? O Corinthians estava endividado, tirou um jogador importante de um clube que naquele momento era meio que confronto direto, né? Corinthians e Cuiabá estavam brigando lá embaixo. Não, deixou o clube sem o jogador e sem o dinheiro para contratar outro. Então, sim, umas doideiras que acontecem no Brasil que eu acho que deixam o jogo muito injusto. E é o que eu tô falando do Atlético, né? Que foi a pergunta, mas serve para todos os outros que eu citei na primeira pergunta do programa também. Lucas Franca RJ. Acha que o Rafinha tende a jogar melhor sendo mais protagonista ou operário? Operário se colocou entre aspas aqui, né? E acho que vale mesmo as aspas. Eu acho que assim, a questão de ser operário do Rafinha não tira dele o protagonismo. Porque o que é ser operário? É se dedicar muito à defesa, marcar muito forte, pressionar os adversários e tal. Ele gasta energia, é verdade, mas eu acho que isso faz dele um jogador mais completo. O Rafinha não pode ser um jogador mais parado que vai esperar para ter um lance genial. Ele também pode ter um lance genial, mas para mim, o protagonismo dele vem do trabalho, entendeu? O protagonismo do Rafinha vem de ser um operário que também tem capacidade de brilhar. Capacidade de fazer golaço, capacidade de fazer enfiada de bola, de chutar muito forte de fora da área, de fazer esse tipo de coisa. Mas se ele fosse um jogador de ficar... O Messi, por exemplo, né? Ficar parado muitas vezes e quando a bola chega, toque de mágica, tudo acontece. Rafinha não vai fazer isso. As virtudes dele estão no trabalho. Trabalho de equipe, se tentar e errar, tentar de novo, tentar de novo e tentar de novo. Então, a questão dele é o protagonismo vir do trabalho operário. Underline high, underline ra. Qual tipo de jogo... Tô com alguma coisa na garganta. Tô achando que é um pedaço de uva passa. Qual tipo de jogo e de jogador te fez apaixonado por futebol? O que nesse esporte te encanta? Pô, muita coisa me encanta no futebol, tá? Capacidade de um time mais fraco ganhar do mais forte, capacidade de superação de um jogador. Pô, a história do Gregory no final do ano passado, expulso com 1 minuto de jogo na Libertadores e uma semana depois faz o gol do título do Campeonato Brasileiro. Essas histórias me encantam. A história de clubes que são resistência. O Atlético de Bilbao, por exemplo, que mantém a tradição de jogadores bascos ou formados na base do clube e tal. Isso também me encanta. Sobre característica de jogo, de jogador, o que eu mais gosto é jogo plástico, jogo bem jogado, sabe? Assim, eu quero ir no cinema ver um bom filme. Então, o que você considera um jogo bem jogado? Para mim é um jogo que você vai dominar o seu adversário, você vai fazer muitos gols, você vai divertir. E eu gosto mais do jogador que dá uma cavadinha do que o jogador que dá uma porrada de fora da área. Então, assim, a sutileza do futebol, que é um jogo às vezes muito forte, brusco, velocidade, físico, e quem consegue fazer do futebol meio que uma dança, um balé de técnica e de ver o que ninguém viu e de se livrar de um adversário com muita astúcia, inteligência e ginga, assim, eu gosto muito. Então eu gosto muito do refino no futebol. É o que eu mais gosto, assim, ver Lamine, Pedri, para falar de jogadores agora. Eu, por exemplo, eu sei que não sei se o Bellingham é um bom exemplo, porque o Bellingham também é muito refinado. O passe de calcanhar que ele dá essa semana pro Rodrigo é incrível, é um jogador muito, muito técnico. Mas pega um jogador que seja talvez mais físico, de meio campo, que seja muito útil, e o Pedri, não sei, tô só tentando achar alguém para comparar. O Bellingham foi o primeiro que eu pensei, por Barcelona e Real Madrid, e serem jogadores
organizadores de meio campo mais pra frente. Mas eu, por exemplo, adoro ver o Pedri. A capacidade que o Pedri tem da bola colar e dele girar de um lado pro outro e de achar espaço e tal, não sei o quê, é o cara que eu pagaria ingresso pra ver o Pedri jogar. Eu nem tô falando dos mais acima, né? Dos Messi, Xavi, Iniesta, esses, assim. Tô falando de jogador mais terreno, por assim dizer. Então é isso que eu mais gosto no futebol. Jogador que tem uma capacidade técnica de ver, de executar coisas que normalmente são muito difíceis de uma maneira muito simples. Eu gosto muito disso. Silvia Julie 4 _TJ. Eu tenho certeza que era Júlia e ela escreveu de uma forma descolada. O que você indica para quem está começando agora nesse ramo? Algo que você queria saber quando? Imagino que seria quando começou, né? O que eu indico para vocês é saibam fazer muitas coisas, saibam fazer vídeo, editar vídeo, falar várias línguas, saibam entrevistar. E outra coisa, partam do princípio que vocês não sabem nada. Eu, por exemplo, me policio para não falar que técnico errou, essas coisas e tal, porque, eu tenho certeza que eu sei menos que o técnico. E às vezes eu vejo, e olha que eu já fiz, tá? Eu já fiz, então eu me incluo. Gente de 20 anos esbravejando, falando que técnico errou, que não sabe de nada e tal. Eu falo, cara, tem 20 anos, nunca viveu dentro de um clube, como é que você sabe que o outro errou? Que base teórica que você tem para saber mais que ele? Você aguenta 5 minutos de argumentação contra um técnico, sabe, um dirigente, alguma coisa assim? Então seja humilde. E eu tô falando porque eu fazia isso. Eu era antes muito mais arrogante, olha que tem gente que ainda acha que eu sou, e talvez eu seja, mas eu era muito mais arrogante antes do que agora, porque agora eu consigo entender que eu tenho uma visão, mas eu tenho quase certeza que a visão de quem está dentro é melhor do que a minha, porque tem mais informações de mais qualidade. Então, se você está começando agora, parta do princípio que você sabe menos do que quem você está avaliando. E aí você vai aprender. Porque quando você acha que você sabe mais, você não está aberto a aprender. Aberto a entender, a escutar, a entender, a meio que pescar o que está acontecendo do outro lado. Se você parte do princípio que você sabe menos, você vai tentar entender por que um técnico fez uma coisa, por que um jogador fez uma coisa, por que um dirigente fez uma coisa, e aí você tende a aprender mais. Fora isso, as coisas técnicas, né? Faça muitas vezes, faça muitos vídeos, escreva muito, aprenda muitas línguas, porque quanto mais você fizer, melhor você vai acabar fazendo. E é bom saber fazer muitas coisas, porque você nunca sabe o que vai aparecer na sua frente. Se vai ser um canal de YouTube, se vai ser fazer um conteúdo de redes sociais, se vai ser uma televisão, se vai ser um rádio, se vai ser um site. Então esteja preparado, ou preparada aqui no seu caso, para o que pintar na sua frente você conseguir pegar e fazer bem. Batias, é isso mesmo? É Batista. Batista Chierato. Após ganhar mais uma Champions, acha que ganhar mais uma Champions com o Real tem menos peso do que com outros times? Neste momento, acho que sim. Se alguém hoje ganha uma Champions com o Real Madrid, depois do time ter ganhado 5 nos últimos 10 anos, tem um peso bem menor. O Fred que fala, né, que ele já viu uma dessas Champions recentes que o Real Madrid ganhou, quando o árbitro apita, tem gente que não levanta da cadeira, que bate palma sentado. Porque é isso, são tantas e tantas e tantas vencidas no último ano que perde um pouco o valor. Agora, vai ganhar uma Champions no Manchester United hoje. E olha que é um clube que venceu há pouco tempo, né? O Manchester United ganhou a Champions o quê? Em 2009? 2009 ganhou bastante. 2008 ganhou o Manchester United. Tem menos de 20 anos que ganhou uma. Mas vai ganhar uma Champions no Manchester United. Ganha uma Champions no Arsenal, para ver o reconhecimento que você vai ter. Até no próprio Barcelona. Então, hoje ganhar uma Champions para outro clube vai representar mais para o jogador do que pelo Real Madrid. Para aquele clube, né, vai representar mais do que para o Real Madrid. Se hoje você ganha uma Champions pelo Real Madrid, você tem que entrar numa fila de tantos jogadores que já ganharam 4, 5, 6 Champions ali, que para você chegar até ele, você vai ter que ganhar muitas. No dia que você ganhar uma pelo Arsenal, você vai ser o primeiro a ganhar uma Champions League pelo Arsenal. Então, sim que tem um peso diferente neste momento da história, porque o Real Madrid também passou mais de 30 anos sem ganhar Champions, mas neste momento da história tem um peso muito diferente. Quer ver mais uma comparação? O Real Madrid tinha ganhado Champions nos anos 60, aí foi ganhar 98, 2000, 2002. E voltou a ganhar em 2014, né? O Sérgio Ramos, que faz aquele gol de empate, minuto 93 e tal, ele é muito considerado por tudo que ele fez no Real Madrid, mas por conta daquele gol também. Porque vem de um contexto de 12 anos sem ganhar, o Barcelona tinha ganhado 2005, 2009 e 2011, então o Real Madrid tinha visto o rival ganhar 3 Champions nos últimos anos.
Então, depois vieram as Champions de 2016, 17, 18, 21, 24, vieram muitas outras, mas aquele gol do Sérgio Ramos é considerado o início de tudo isso pelo contexto. Mais considerado do que outros gols das 5 campanhas seguintes, entendeu? Gabi Gonca. Quando sai vídeo sobre o Cruzeiro? Quando tiver mais coisa para analisar do que Campeonato Mineiro, né? Assim, muito difícil ficar analisando vídeo de Campeonato Mineiro e muita análise e tal. Por enquanto, só tem que conseguir jogar minimamente bem, coisa que não conseguiu ainda. Uma coisa que eu queria falar sobre o Cruzeiro é... Tem uma turma brava comigo, porque saiu uma edição da Placar com os melhores de todos os tempos e eu fui um dos que votou nos melhores do Cruzeiro. Pô, e tem uma galera me mandando mensagem e tal. Eu recebi e-mail. Isso teve... Acho que ela não conseguiu me atingir em outros lugares, ela mandou um e-mail. Como é que pode eu não colocar o Dirceu Lopes? Acho que eu também não coloquei Nelinho, não coloquei Raul. Embora acho que o Fábio tá realmente acima da Raul. Gente, nessas votações, eu nunca coloco o jogador que eu não vi. Não coloco, porque eu não vi. Tenho certeza que o Dirceu Lopes é melhor que o Everton Ribeiro. Lógico que eu acho. Não acho que o Everton Ribeiro jogou mais bola que o Dirceu Lopes. Mas como eu não vi, é a minha seleção dos que eu vi. E eu acho que na minha seleção tem o Tostão. Eu não vi o Tostão jogar pelo Cruzeiro. Eu acho que eu vi alguma coisa... Eu não lembro mais se eu vi o jogo completo ou se eu vi um compacto grande da Taça Brasil de 66, mas foi um jogo contra o Santos. Mas eu vi todos os jogos da Copa de 70. Então eu posso dizer que eu vi o Tostão jogar. Pelo menos 6 jogos. Então alguma coisa do Tostão eu vi, mas só. Mas eu não vi os outros. Eu não vi, não tem registro, não tem muita coisa para achar e tal. Talvez tenha tido nos últimos anos, mas eu lembro que mais ou menos 2010, 11, 12, eu procurei muito jogo antigo para ver. Eu fui trabalhar como comentarista da Rádio Globo São Paulo e como eu era muito jovem, eu queria ver muita coisa antiga para, né, ter base ali para conseguir comentar as coisas e tal, baseado na história. Então eu fiquei meio fanático por ver jogo antigo e encontrava na época alguns lugares que tinha para baixar. E eu lembro que não achava assim jogo do Cruzeiro nos anos 60, 70. Eu não vi o Dirceu jogar. Eu sei que ele jogou mais que o Everton Ribeiro. Eu simplesmente sempre parto do critério, todas essas listas que eu faço, não sei o que de melhores de todos os tempos, eu sempre parto do critério de só colocar quem eu vi. É só isso. Não precisa ficar bravos comigo não. Tontes. Dica para quem pretende ir a turismo para Barcelona. Cuidado com o celular, mas sem essas coisas que tem que amarrar o celular na mão e não sei o que e tal. Cara, isso é coisa... Isso não existe, não é assim também. Você tem que tomar cuidado com um bolso mais largo na jaqueta, deixar a coisa aberta e tal, porque realmente tem pickpocket em Barcelona e em todos os outros lugares da Europa. Então assim, tenha algum cuidado, mas não fique neurótico, não pense que qualquer momento vão te roubar, igual qualquer coisa. Esteja aberto a comer coisas que você nunca comeu. A culinária mediterrânea é uma delícia, mas não chega em todos os lugares do Brasil, então assim, são sabores excelentes, que muita gente fica muito fechada a culinária de lá. Procure os bairrozinhos pequenos que não entra carro, o bairro do Borne, do Gótico, o bairro de Grácia, e caminhe muito. Nem transporte público, caminhe, dá para fazer tudo caminhando. Tente ficar perto mais ou menos do metrô Tetuán, Praça de Tetuán, no Passeio de São João. Procura Passeio de São João se você vai. E dali você consegue mais ou menos fazer Sagrada Família, Cidade Velha, né, que é o Borne, Parque da Ciutadela e tal, e até a praia a pé. Dá para andar a cidade inteira. Dica que eu dou, faz andando, a cidade não é grande não. Rick Azevedo. MB, qual o tempo de uso diário do seu celular? Pô, varia muito. Tem semana que é de 6 horas, 7 horas. Semana, porque eu trabalho no celular, né? Então, assim, gravo vídeo, edito. Tem muita conversa de WhatsApp que eu tenho muito longa. Eu fico no celular e tal, trabalhando. Mas tem semana que é 4, 3 horas. Quando eu consigo menos, eu fico menos. Recentemente teve amigo reclamando que eu não respondi o WhatsApp. Eu realmente, assim, eu tô ficando quase nada, só o essencial em celular. Mas é assim, varia entre 3 e 6, 7 horas, dependendo da demanda de trabalho, do tanto que eu preciso por conta do trabalho ficar no celular. Denilson, underline, ou é LL minúsculos ou é II maiúsculos. Fala, MB, como você faz para ter foco e disciplina de correr todos os dias no início sem desanimar? Valeu. Eu não corro todos os dias não, porque não dá, eu preciso realmente mudar os estímulos e tal. Eu tento correr 1 ou 2 vezes por semana. E nos outros dias eu faço musculação, faço alguma outra coisa e tal. Mas, cara, a parada do exercício físico, eu já falei aqui outras vezes, o mérito está em ir o dia que você não quer.
O dia que você quer é muito fácil, o dia que você quer, que você está motivado é muito fácil, mas os dias que você quer vão ser poucos. 1, 2 na semana. Então se você pegar os 2 que você quer, mais uns 2 que você não quer, já deu 4. Já tá bom. Se você gosta mais e quer ir em 3, pô, tem 3 dias que eu quero malhar, ou que eu quero correr, ou que eu quero fazer uma atividade, e mais 2 você vai sem querer, tá excelente fazer 5 dias na semana. Então a dica que eu dou é essa. E quando você tá animado é fácil. Você tem que ir o dia que você não tá animado. E aí, cara, é se forçar, é saber que aquilo ali é importante. Fazer aula é importante, sabe? Estudar é importante. Todo mundo aqui foi pra escola. É importante, você precisa treinar a sua cabeça. Você também precisa treinar o seu corpo. Pô, para ter tanquinho, para ficar gigante, pode até ser se te fizer bem, mas para sua saúde. Então, faz parte da saúde, é um tratamento de saúde. Faz parte da saúde a gente tomar banho, a gente escovar dente, a gente comer, faz parte do nosso crescimento a gente estudar, a gente trabalhar, são obrigações. Fazer exercício físico tem que ser uma obrigação e não pode ser só o dia que quer, porque não vai ser todos os dias que você vai querer e você vai precisar também de ter feito os dias que você não queria. Então, assim, é não negociar, cara. Não negocia. Calça o tênis e vai. Ah, mas não tô gostando. 20 minutos. Senta e chora, neném. Corre mais 10. Caminha, se não conseguir correr e tal. Mas não deixa de fazer. Mesmo sem querer. Aí o dia que você quiser, você vai aproveitar mais. Gabriel NQV. Eu de novo. Qual jogador você viu jogar e considera mais subestimado? Forte abraço. Ah, caramba, eu não. Eu devia ter cortado muitas perguntas. Eu selecionei isso aqui indo pro aeroporto e acho que eu não selecionei bem. Nada contra você, viu, Gabriel? Mas é porque eu não sei, eu preciso pensar nessas coisas. Eu gosto muito do canal do Bop, o Bopismo, né? Entrevista muito jornalista esportivo e tal. Essa semana eu estava assistindo Mauro César Pereira lá. E ele tem, né, os subestimados e superestimados. E eu tenho uma dificuldade muito grande de lembrar, de pensar em alguém assim subestimado e tal. Alguém citou um dia, acho que lá no Bopismo mesmo, o Dagoberto. Acho que pode ser assim, no futebol brasileiro, um cara que foi subestimado, porque quase sempre onde jogou, jogou muito bem o Dagoberto. Desde o Atlético Paranaense até encerrar a carreira, assim, ele sempre foi muito bom. Mas não sei, cara, eu preciso pensar realmente, sabe? E ainda assim vou errar. Por isso que eu não gosto de tops, essas coisas, essa votação aí de melhores do Cruzeiro e tal, porque eu esqueço os jogadores. Gusta Silva. Neymar no Santos? Opine. Olha, eu acho que é muito bom pra ele. A melhor coisa pro Neymar, pra mim, é voltar pra um lugar que quer muito ele, onde ele vai ser feliz. Então, no Santos ele vai ser o rei da vila outra vez. Eu acho que isso é muito bom pra ele. Voltar a se sentir jogador, voltar a se sentir feliz, voltar a se sentir querido. Jogar num futebol que ele talvez não precise jogar todos os jogos, mas que ele vai jogar os principais. Eu acho que a primeira coisa para o Neymar é voltar a se sentir bem jogando futebol. A partir daí, é ficar em campo, fisicamente ter sequência e tal. Questão econômica, para mim, deveria ser o de menos, tá? Cara, com 33 anos, vai fazer agora na primeira semana de fevereiro. Cara, o Neymar tá ganhando dinheiro desde os 18. Muito dinheiro desde os 18. Não é possível que depois de 15 anos a questão econômica ainda precise pesar, sabe? Não deveria. Se ele ainda tem objetivos na carreira, ele tem que pensar só nos objetivos de carreira, porque os objetivos econômicos já foram alcançados. Eu não sei se o Santos vai conseguir chegar perto do que ele ganha, do que ele acha que ele merece ganhar, do que ele gera. O Neymar gera dinheiro. Mas ele está numa fase que ele precisa entregar o dinheiro para o clube, porque ele vai gerar marketing, publicidade, coisas, patrocínio para o Santos, e ele vai entregar isso aqui para o Santos. E por outro lado, o Santos vai entregar para ele amor, carinho, continuidade, sequência, alegria para jogar futebol e tal, então vai ser uma troca. Eu não consigo entender como que de vez em quando os jogadores de futebol não percebem isso, sabe? Ou como que eles deixam entender que, pô, quanto que vale um salário do Neymar? Uns 20 milhões de euros? Talvez valha por tudo que ele traz fora de campo. Mas ele não vai achar quem vai pagar 20 milhões de euros mais nele. Não vai achar. Então ele precisa achar um lugar que ele vai ser feliz. E eu acho que ele não vai ser. Eu acho, vendo de longe, que ele não vai ser feliz em nenhum outro lugar que não o Santos. É o que eu penso. João Miguel _M. Jogadores como Baldé e Davis não terem virado pontas pode ser considerado raridade? Não. Inclusive o Alphonso Davies era ponta, né? E virou lateral no Bayern de Munique, mas no futebol canadense ele era ponta. Na seleção do Canadá ele ainda joga mais avançado e no Bayern ele foi recuado para lateral. E o Baldé também não. Acontece que o ponta, ele precisa trabalhar em espaço curto.
Ele precisa de drible, de domínio curto, de dominar muitas vezes de lado ou de costas para marcação e tal. E o lateral é pegar uma avenida aberta para correr, é arrancar com a bola. Então, quem faz esse trabalho de vir de trás correndo e tal, e tem arrancadas muito longas, longas mesmo, de 40, 50, 60 metros, normalmente é um lateral e não um ponta. Então não faz sentido mesmo ter esses jogadores como ponta. Ponta você vai precisar de uma arrancada curta, de um drible curto, de entrar em diagonal, coisas que até o Davis faz muito mais do que o Alejandro Balde. Mas, para mim, realmente são jogadores formados para lateral. Uma vez o Roberto Carlos falou isso, que ele foi para a Inter de Milão e queriam que ele jogasse como meia e que ele precisava vir de trás como lateral para funcionar, porque depois que já arrancou na corrida ninguém pega, mas até arrancar e tal seria mais difícil. Então, acho que eles estão corretos de ser lateral e de não virarem pontas. Pode até ser que no 3-5-2 de vez em quando vai atacar mais, vai receber a bola um pouco mais à frente, mas acho que está correto de ser lateral sim. Fernando Souza, 23. Marcelo Beckler, ainda existe alguma investigação sobre o caso Negreira? Ainda existe. Já está tipo, na 4ª prorrogação do processo de investigação, né? Depois vai ter as acusações, se tiver, as acusações, o julgamento, os recursos, e depois, quem sabe, uma punição ao Barcelona. Mas ainda existe investigação. Polícia, Ministério Público, está todo mundo investigando para onde que foi o dinheiro, o que foi gasto, ligação telefônica, ligação de Negreira com árbitros e com dirigentes, alguma coisa assim. Mas basicamente é follow the money. Estão tentando seguir o dinheiro que o Barcelona pagou para o Negreira, para onde que esse dinheiro foi. É nisso que estão até hoje. Inclusive, o juiz do caso, se eu não me engano, aposentou. Teve que entregar para um outro juiz. Cleitão, 1990. Fala, MB. Gostaria de saber o que sente mais falta da nossa querida BH. Abraços. Cara, eu sinto muita falta de relações com muitas pessoas. Outro dia eu estava conversando isso com uma pessoa em Barcelona. Quando a gente mora fora do país, a gente tem pequenos núcleos. Eu, por exemplo, tenho os núcleos dos meus amigos em Barcelona. Aí tem o núcleo de repórteres, aí tem o núcleo de não sei o quê. A gente tem pequeno. Aqui no Brasil tem um pessoal que foi da escola, tem um pessoal que foi da faculdade, aí você conhece gente na academia porque as pessoas são mais parecidas com você e tal, você tem alguma coisa mais em comum. E aí tem amigo de amigo, aí tem amigo de amigo de amigo, aí tem, sei lá, amigos da minha irmã, amigos do meu irmão, pessoal da família. Aqui tem muito mais relações. Aqui eu tô falando porque eu estou gravando vídeo de Belo Horizonte. Aqui tem muito mais relações do que a gente tem lá fora, que são muito pequenas. São relações mais intensas. Meus amigos de Barcelona são, assim, quase que parte da minha família. São muito, muito intensas as relações, mas elas são menores. Então, o que eu mais sinto falta de BH, nem digo que é pão de queijo, cachaçinha, essas coisas eu também sinto muita falta. Mas o que eu mais sinto falta é de ter muitas redes de conexões, coisas que a gente não tem tanto fora do país. Boa Zé dos Anjos César. Saudações, MB. O que você acha, o quanto você acha que o extracampo do Giuseppe está influenciando? Deve estar falando do Guardiola e da separação, né? Cara, o Guardiola está separando há anos. Porque só veio à tona agora, mas eu lembro que alguém me falou isso em 2021, assim, que ele já estava para separar, que já estava separando. Não acho que a separação do Guardiola está influenciando no jeito que o Phil Foden está correndo para recompor. Sabe, no Bernardo Silva está jogando de meio campo e está jogando mal. Enfim, das falhas do Rubem Dias ou das lesões do Stones ou da queda de rendimento do Kyle Walker. Não acho que tem a ver, não. Acho que o Manchester City sim está preparando pior alguns jogos. Assim, acho que é um time menos trabalhado para alguns jogos. Mas isso é até o staff do Guardiola às vezes que faz. Então, é porque como as pessoas estão sabendo agora da separação do Guardiola, acham que é uma coisa que está afetando ele neste momento e tal. Pode até ser que esteja, mas é uma coisa que já está rolando há muito tempo. Guilherme Bragoni. Às vezes parece que Lamine e Rafinha não se gostam. Você também sente isso? De jeito nenhum, cara. Um só fala bem do outro, se procuram dentro de campo sem parar e tal, sem teorias da conspiração. MTS SNTX. Eu acho que é Matheus Santos sem nenhuma vogal. Por que mudou a postura em relação ao Vinícius e Real Madrid? Parece que quer agradar. Não sei se parece, mas eu não mudei não. Assim, elogiar o Vinícius dentro de campo é quase sempre uma obrigação, né? Porque quase sempre ele joga bem. As questões de comportamento do Vinícius, que eu tenho alguns pontos, eu já tinha antes de qualquer acontecimento que veio com bola de ouro. Já tem muito tempo que eu falo que a postura do Vinícius é uma postura controversa. Sempre tive esses pontos, continuo tendo. E eu sempre fiz todos os elogios a ele a jogar dentro de campo. É um jogadoraço.
E o Real Madrid, eu continuo falando que tá ganhando, mas tem pouco plano de jogo, ficou com um jogador a mais que o Barcelona por 30 minutos e ficou 20 minutos sem chutar no gol e tal. Mas o Real Madrid é muito forte, se classificando vai ser muito duro na Liga dos Campeões, esse time pode melhorar, tem muitos bons jogadores, então... Cara, eu nunca quis agradar e nem desagradar. É uma das coisas que eu tenho, primeiro, a consciência tranquila, e segundo, que eu acho que às vezes existe alguma injustiça em relação ao que eu passei nas últimas semanas, porque eu não falei nada para fazer média de um lado ou de outro. Então, não quero agradar, não. Agradar quem? Real Madrid Brasil, Galeria, Cristiano Ronaldo. Eu sou o Luigi. Opinião atualizada de onde você mora. Continuo gostando muito. Barcelona? Continuo adorando. Não mudou nada. Eu gostei só da pergunta. Assim, atualiza onde você mora. Tá gostando? Continuo gostando muito. Lucas Rafael, 160407. O que você acha dessa polêmica toda entre Rivaldo e Neymar? Achei que o Rivaldo foi infantil. Eu também acho que o Rivaldo foi infantil. Eu acho que a polêmica é justa de realmente quem jogaria na seleção de 2002. Porque a gente já viu o Rivaldo e ele já deu certo. Existe uma grande questão, quem jogou melhor a Copa de 2002 foi o Rivaldo ou o Ronaldo Fenômeno. E talvez exista a dúvida de quem foi melhor jogador, o Rivaldo ou o Neymar. Para mim foi o Neymar. Mas como a gente já viu que o Rivaldo deu certo, é muito difícil dizer que o Neymar deveria jogar ali, porque... acho que essa é a última pergunta, acho que eu saí dela. Achei. Tem mais uma pergunta. É muito difícil dizer que o Rivaldo deveria sair, porque, cara, já deu certo. Não dá pra tirar o Rivaldo. Eu acho que se o Neymar fosse jogar no lugar de alguém, tinha que ser do Ronaldinho Gaúcho, que naquela época ainda não era todo o Ronaldinho, que fez uma Copa de altos e baixos, de melhores e piores momentos, mas Rivaldo e Ronaldo eu acho que não dava pra tirar. Mas é uma opinião bem ok, tá? Do Neymar, assim, que dá pra discutir, que dá pra levar em conta, que não tem nada, nenhum absurdo. E eu acho que o Rivaldo pegou muita pilha mesmo. O comentário não foi agressivo, não foi pra menosprezar o Rivaldo, nada disso. Acho que o Rivaldo ficou mais chateado do que deveria com o Neymar nessa situação. E pra finalizar, lados.la, Marcelino. Como é viver sozinho? Como você conversa consigo mesmo para não se machucar? Que pergunta doida. Cara, mas eu converso, assim, conversa consigo sozinho, eu converso comigo sozinho, normalmente em outra língua para testar outro idioma. Quando eu estou há muito tempo, como eu trabalho por uma empresa brasileira, e as minhas relações são todas com brasileiros, a maioria delas com brasileiros, eu não pratico muitas vezes, eu passo muito tempo sem falar castelhano, sem falar catalão, sem falar inglês, então de vez em quando em casa eu falo sozinho nesses idiomas para testar. E aí tem que falar em voz alta mesmo, não adianta ser a voz na sua cabeça não. Tem que vocalizar para você ver a pronúncia e tal. Então às vezes eu falo sozinho por isso. Agora morar sozinho é bom, viver sozinho é bom. Tem algumas desvantagens de vez em quando você querer uma companhia e tal, mas também tem toda a liberdade, tem você poder se conhecer melhor, você ter mais os seus momentos e tal. Acho ótimo. Eu moro sozinho desde 2017 e tenho planos de continuar morando sozinho. Então, como que eu converso sozinho para não me machucar? Cara, vai aproveitar o final de semana, gente. Lados.la, baita dica para as pessoas irem aproveitar o final de semana conversando com elas mesmas ou com outras sem se machucar. Vocês façam isso. Se vocês estiverem doidão e tiverem que conversar com vocês mesmos, evitem conversas muito profundas. Conversem apenas banalidades sozinhos dentro da casa de vocês, seja em qual língua for. Espero, inclusive, que vocês já estejam assistindo esse vídeo, conversando sozinho e discordando, que também é muito bom. Tem gente que fala sozinho que discorda, e tem gente que mora sozinho que foge de casa. Já tem uma frase do Tiririca que é muito boa. É isso, para finalizar o vídeo. Tem uma frase do Tiririca que é: eu já tentei fugir de mim, mas onde eu ia, eu tava lá. Bom final de semana.